Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família, que Deus continue abençoando a coligação de Castanheira. Tenho orado muito pela vida de cada um de vocês, pedindo que o Senhor abençoe e que dirija esse momento de sessão pastoral. Eu sei que estão todos ansiosos, preocupados, querendo saber quem vai ser o novo pastor. E estamos no processo de oração e quero pedir que vocês estejam em oração. E gostaria que vocês marcassem um horário específico para orar todos os dias por esse processo de sucessão pastoral. Estávamos conversando com o seminarista Fernando, mas ele sentiu no coração de não continuar o processo, porque entende que de Deus que não é para Castanheiras que ele deve ir. Então nós recomeçamos o processo. Estamos em contato com alguns pastores que estão desejosos em encontrar um novo campo. Se os irmãos também quiserem indicar um nome, eu também aceito a indicação de vocês, de pastores que vocês conheçam, que queiram conhecer o campo de Castanheira e quem sabe aí ser o novo pastor. E vocês podem indicar o nome, trazendo o nome, o telefone, que eu entrarei em contato. De preferência, pastores que estão no estado de Rondônia. Então eu vou pedir que você tenha isso aí a indicar, ok? Como mencionei, meu objetivo aqui é fazer um vídeo a cada quinta-feira. Não serão vídeos longos, serão vídeos curtos, mas que vai trazer para os irmãos edificação. O material que eu vou utilizar primeiro vai ser esse material muito conhecido da nossa Junta de Missões Nacionais, que é o Maturidade Cristã. É um material que eu falo que todo batista tem que ler. Para você ver aí o logo da Junta de Missões Nacionais, é um material da nossa convenção. O que eu vou falar sobre hoje é a leitura da Bíblia, como que você pode extrair lições preciosas da Bíblia. Até porque Jesus disse que meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que nós vamos conhecer? Como discípulo de Jesus, você precisa olhar para a palavra de Deus e procurar que você leia, que você medite, que você faça um bom estudo, que você memorize e aplique as verdades bíblicas em sua vida. Você não basta simplesmente ler um livro como se lê qualquer coisa. A Bíblia é um livro fora do comum. A Bíblia é um livro que Deus deixou para nós, é sua palavra. E como sua palavra traz para nós edificação. O apóstolo Paulo, quando fala das Escrituras, ele diz que ela foi inspirada por Deus, sendo útil para nos corrigir, para nos ensinar a viver, para que tudo aquilo que a gente venha fazer, faça segundo a vontade de Deus. A Bíblia é um livro de princípios e como livro de princípios, ela fala sobre tudo o que você possa imaginar. Relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de sogra com sogra, com vizinho, no trabalho, na igreja, com o Senhor. Todos os aspectos de relacionamentos a Bíblia fala. A Bíblia ensina a gente como lidar com finanças, por exemplo. Ensina a gente a como lidar na batalha espiritual. Então é muito importante que você leia a palavra de Deus. Todos os anos aqui na Igreja Mãe, na Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura, eu tenho feito uma campanha de leitura bíblica. Ler a Bíblia o ano inteiro. E aí a pessoa, no outro ano, ela ganha um certificado da leitura e também uma Bíblia nova. E eu quero colocar isso também para a congregação, desafiando os irmãos a ler a Bíblia inteira durante esse ano de 2022. Quem ler a Bíblia inteira, eu quero trazer um certificado e quem sabe também poder doar alguma lembrança deste ano pelo seu esforço de ter lido a Bíblia inteira. Então, se você entrar nesse propósito, coloca ali no WhatsApp. Eu entrei nesse propósito, pastor, de ler a Bíblia esse ano de 2022. São 3 capítulos por dia, ok? E no final do ano você terá lido toda a Bíblia. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Continuando, aliás, o nosso estudo de hoje. A Bíblia é um livro, você sabe, com 66 livros. São 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento. A nossa Bíblia não é dividida em ordem cronológica, ou seja, por a questão de tempo. A Bíblia é dividida por assuntos. Então você tem o primeiro assunto, os livros que falam das leis. O segundo assunto, no Antigo Testamento, os históricos. Depois os poéticos e depois os profetas. Aí você tem os profetas maiores e os profetas menores. Maiores porque o tempo de ministério deles foi grande, diferente dos profetas menores, que às vezes foram um tempo curto e às vezes com uma única profecia.
No Novo Testamento você tem os evangelhos, o histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro profético. Essas são as divisões da nossa Bíblia, sempre por assunto. Estima-se que a Bíblia foi escrita no espaço de 1.600 anos. Foram mais de 40 autores, diversas posições, diversos pensamentos, mas seguindo uma única orientação, que é a orientação de Deus. O que a Bíblia diz lá no início, ela vai confirmar lá no final. Não muda de posicionamento, como às vezes nós mudamos no decorrer dos nossos anos, mas a Bíblia não. Ela é única, ela é o mesmo tema do início ao fim. E como que você extrai, então, as lições da palavra de Deus? Como que você estuda melhor a palavra? Você vai estudar fazendo algumas questões importantes. Quando você olha para o texto, você deve perguntar, o que está acontecendo nesse texto? Quem é que está aqui nesse texto? Quais são as pessoas, né? Quais são os personagens envolvidos nesse texto? O que eles estão dizendo? O que lição isso aqui tem para mim? Por que ele está falando isso? Para quem? O que? Como que eu devo fazer isso que ele está falando? Quando nós vamos fazendo essa pergunta, essa interpretação do texto, nos ajuda muito a compreender a palavra de Deus. Tomamos, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou abrir aqui esse texto de Romanos e compartilhar com você esse texto, para que você então possa estar junto comigo um pouco nesse entendimento do texto. Ok? Vou compartilhar com você nesse exato momento. Deixa aqui só virar um pouco. Tá aqui judiando de mim. Tá, Romanos 12, aqui, pronto. Você tem aí Romanos 12, né, o texto de Romanos 12. Só vou ajustar ele para que você consiga ler ele na íntegra também. Deixa eu ajustar ele aqui e você conseguir ler o texto, que é o mais importante. Agora sim, você está lendo o texto normal. Então, o que o texto está dizendo? Ele fala o seguinte, olha, portanto, qual a atenção que o apóstolo Paulo quer que eu tenha? Ele diz, irmãos. Quem são esses irmãos? Aqui são os romanos, mas também serve a nós. Pelas misericórdias de Deus, peço. O que Paulo pede pelas misericórdias de Deus? Que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas oferecer a quem? A Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam como? Conforme os padrões deste mundo. Mas o que? Como eu vou viver? Deixe que Deus transforme o que? Pela renovação da mente. Para quê? Para que possam experimentar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a fazer perguntas para o texto, você começa a entender ele melhor. Porque aí você vai começar a fazer o seguinte, mas o que é oferecer? O que é sacrifício? O que é santo? O que é agradável a Deus? O que é um culto racional? O que é viver conforme os padrões deste mundo? Como que eu posso deixar que Deus transforme a minha mente? E a vontade de Deus eu sei que é boa, perfeita e agradável. Então, o nosso estudo, conforme a gente vai fazendo perguntas para o texto, o nosso estudo vai se tornando cada vez mais aprofundado da palavra de Deus. E às vezes, quando você escuta algum sermão e você pega e diz, poxa, eu já vi tantas vezes esse texto, mas nunca vi que ele falava disso também. É porque talvez você não estudou dessa forma, fazendo perguntas para o texto. Nós chamamos isso de estudo indutivo. É quando você faz pergunta para o texto e você tira ali o máximo dele. Também você vai perguntar para o texto, existe algum mandamento que eu tenho que cumprir nesse texto que ele está me falando? Existe alguma promessa que eu vou ter? Existe alguma orientação específica sobre determinada área nesse texto?
Então, conforme a gente vai olhando para o texto, fazendo essas perguntas, a gente vai conseguindo entender a palavra de Deus cada vez melhor. O objetivo de Deus é que nós possamos entender. E de uma forma mais básica, como que você aprende a estudar a Bíblia, é dessa forma, fazendo essas perguntas e com calma. Eu sempre recomendo, leia com uma caneta na mão e um papel do lado, para que você anote suas dúvidas. Toda dúvida que você tiver, enquanto vocês não tiverem um pastor definitivo, vocês podem entrar em contato comigo. E assim você vai tirando as suas dúvidas. Espero que esse pouco conteúdo tenha sido suficiente para que você consiga ler a sua palavra. Também quero mencionar acerca agora da congregação. Quem está responsável pela congregação é a irmã Ediana. Ela está responsável pela congregação, ela é a líder no momento interina, a líder interina da congregação. Que você esteja orando pela vida dela, pela sua família, e que você esteja junto com ela nessa reconstrução, nesse novo tempo da igreja de Castanheira. Estou orando por vocês para que Deus abençoe. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de orar com vocês e abençoar sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, Deus, da cidade de Castanheira, especialmente, ó Deus, os teus servos, que estão, ó Deus, trabalhando como representante do Senhor neste lugar. Que o Senhor continue ajudando eles, pedimos por esse processo, ó Deus, de sucessão. Que o Senhor sabe já o pastor, só abra os nossos olhos para que possamos, ó Deus, saber quem é a escolha do Senhor, para que seja uma pessoa que venha a ser abençoada e abençoe também cada pessoa da igreja. Abençoe os teus servos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tiver dúvidas, algo mais sobre esse texto, é só você mandar no meu WhatsApp ou no grupo da igreja, que eu estou disponível para ajudá-lo, que você entenda melhor a palavra de Deus. Ok? E não esqueça, se você for fazer parte dessa campanha, coloque ali no grupo, eu faço parte da campanha de leitura bíblica. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira com um estudo, dessa vez sobre oração. Até mais!